Atenção! Isso não foi feito para motivar, foi feito para ativar. Depois disso, a realidade não é mais a mesma. Funciona tão rápido que é assustador. O livro mais poderoso para manifestação. O que acontece quando você para de tentar criar a realidade e aprende a acessá-la? Prólogo. Se este livro te encontrou, não foi por acaso. Se você começou este livro, não pare agora. Existem informações que só fazem sentido depois que são vistas por inteiro. Ouvir apenas partes cria confusão. Entender o todo cria mudança. Este livro não foi feito para leitura apressada, nem para curiosos ocasionais. Ele aparece quando a pessoa já percebeu que esforço demais nunca foi sinônimo de resultado, apenas de atraso. Você não está aqui para aprender algo novo. Está aqui para lembrar de algo que sempre soube, mas foi ensinado a ignorar. As primeiras páginas podem parecer simples, as próximas, desconfortáveis. E só no final, tudo se encaixa. É por isso que este livro pede algo raro, continuidade. Não porque ele precisa de você, mas porque você precisa ver o mecanismo completo antes de tirar qualquer conclusão. Interromper este livro no meio é como sair de uma sala escura antes que a luz acenda. Nada muda, nada se revela. Mas quem permanece até o fim percebe algo inquietante. A realidade começa a responder antes mesmo de você tentar controlá-la. Se este livro te encontrou agora, é porque você está pronto para parar de procurar e finalmente entender. Leia, ouça e vá até o final. Algumas coisas só funcionam quando são vistas por completo. Capítulo 1. O erro que faz a manifestação demorar. O maior erro sobre manifestação não é duvidar, também não é ter pouca fé e, definitivamente, não é pensar negativo. O erro que mais atrasa resultados é muito mais sutil e, por isso mesmo, tão comum: interferir demais. A maioria das pessoas acredita que, para manifestar algo, precisa fazer mais, pensar mais, visualizar mais, repetir mais, controlar cada detalhe. Mas aquilo que parece empenho é, na verdade, desconfiança disfarçada. Toda vez que você tenta manifestar, no sentido comum da palavra, está enviando uma mensagem silenciosa ao campo da realidade. Isso ainda não está resolvido. E a realidade responde exatamente a isso. Existe uma diferença brutal entre intenção e insistência. E quase ninguém percebe quando cruza essa linha. A intenção é clara, simples e silenciosa. Ela nasce de um estado interno estável, não exige confirmação constante. A insistência, por outro lado, nasce da ansiedade. Ela precisa ser reafirmada o tempo todo porque, no fundo, não confia. E onde não há confiança, há controle. E onde há controle, há atraso. A mente humana foi treinada para acreditar que controlar é proteger, que vigiar é garantir, que repetir é reforçar. Mas a realidade não responde à vigilância, ela responde à coerência. Quando você insiste demais em algo, você não está fortalecendo o pedido, está criando ruído. É como tentar ouvir uma música aumentando o volume ao máximo. Em vez de clareza, você cria distorção. A manifestação não falha por falta de desejo. Ela falha porque o desejo vira necessidade. E a necessidade sempre denuncia ausência. Existe um ponto específico em que o querer muito começa a empurrar o resultado para longe. Não porque o universo seja cruel, mas porque você saiu do estado que permite a resposta. Poucas pessoas percebem isso porque foram ensinadas a associar resultado com esforço contínuo. E esse condicionamento é tão profundo que parece lógico. Mas observe com atenção. As coisas mais decisivas da sua vida não aconteceram quando você estava tentando controlar tudo. Elas aconteceram quando algo cedeu dentro de você, quando a mente relaxou, quando o corpo parou de resistir, quando o pensamento deixou de correr atrás.
É nesse ponto que a realidade encontra espaço para se reorganizar. Controlar não acelera. Controlar interrompe. O controle nasce do medo de perder, e o medo de perder mantém você exatamente na frequência da perda. Por isso, tentar manifestar com força costuma produzir o efeito oposto. Quanto mais você tenta puxar, mais parece que a realidade escapa. Não porque ela está contra você, mas porque você está tentando conduzi-la a partir de um estado incoerente. Existe algo ainda mais desconfortável de admitir. Muitas pessoas não atrasam a manifestação por falta de técnica, mas porque não saber quem seriam sem a espera. A espera vira identidade. O desejo vira companhia. E inconscientemente, a mente começa a sabotar a resolução. Quando algo se resolve, a narrativa interna muda, e nem todo mundo está preparado para essa mudança. Por isso, interferir demais é uma forma elegante de continuar exatamente onde se está. A manifestação verdadeira não nasce do esforço acumulado. Ela nasce do alinhamento. E alinhamento não é fazer mais, é atrapalhar menos. Quando você entende isso, algo desconfortável acontece. Você percebe que grande parte do que aprendeu sobre manifestação não era errado. Era excessivo. Excesso de técnica, excesso de controle, excesso de tentativa. E quanto mais excesso, menos resposta. A realidade não precisa ser convencida, ela precisa ser permitida. E permitir não é cruzar os braços, é sair do caminho. Este é o ponto em que muita gente trava, porque soltar o controle parece passividade, mas, na verdade, é o nível mais alto de responsabilidade interna. Você não precisa empurrar a realidade, ela já está em movimento. O atraso começa quando você tenta dirigir algo que responde melhor à coerência do que à força. E este é apenas o primeiro erro. Nos próximos capítulos, você vai perceber algo ainda mais inquietante. Muitas das práticas mais populares de manifestação não falham por serem fracas. Elas falham por serem barulhentas demais. Capítulo 2. A lei da seleção. Nada é criado. Existe uma ideia que precisa cair logo no início deste livro, porque enquanto ela permanecer de pé, tudo o resto fica distorcido. Nada é criado. Não sonhos, não oportunidades, não encontros, não realidades. Tudo já existe. A manifestação não é um processo de fabricação, é um processo de sintonia. O erro começa quando a mente acredita que está tentando trazer algo do nada para a vida. Essa lógica cria esforço, expectativa e ansiedade. 3 estados que atrapalham exatamente o mecanismo que deveria facilitar. A realidade não funciona como uma folha em branco. Ela funciona como um campo cheio. Um campo onde infinitas possibilidades coexistem ao mesmo tempo, aguardando apenas um critério para se tornarem experiência. Esse critério é você. Não você como pessoa física, mas você como estado interno. Tudo o que pode acontecer já está disponível. O que muda é qual versão da realidade responde à sua frequência dominante. Por isso, manifestar não é criar, é selecionar. E essa seleção não acontece por pensamento isolado, nem por desejo intenso, nem por repetição. Ela acontece por coerência. Imagine um dial antigo de rádio. A estação já está transmitindo. Não importa se você acredita nela ou não. Ela não começa a existir quando você gira o botão. O que muda é o ajuste. Quando a sintonia está desalinhada, você escuta ruído. Quando se aproxima, ouve fragmentos. E quando alinha, a música aparece, inteira, clara, inevitável. A realidade funciona do mesmo jeito. Você não cria abundância. Você se alinha à versão da realidade onde ela já é normal. Você não cria encontros. Você sintoniza a linha do tempo onde eles acontecem. Você não cria soluções.
Você acessa a versão onde elas já estão resolvidas. E aqui surge uma pergunta desconfortável, que quase ninguém gosta de fazer. Por que, se então, algumas pessoas parecem manifestar tão rápido? A resposta não está em força de vontade. Está em consistência interna. Essas pessoas não estão tentando mudar a realidade. Elas estão habitando o estado que corresponde a ela. O campo de possibilidades responde àquilo que é estável, não ao que é intenso. Ele responde ao que é coerente, não ao que é desesperado. Por isso, pensar positivo por alguns minutos e depois voltar ao estado antigo não produz efeito duradouro. Não houve seleção real. A sintonia não se manteve. A escolha acontece quando o seu estado interno deixa de oscilar. E é aqui que entra o conceito mais mal compreendido da manifestação, o chamado colapso da realidade. Não existe nada místico nisso. O colapso acontece quando, entre infinitas possibilidades, uma se torna dominante por não encontrar resistência interna. Enquanto você oscila entre querer e duvidar, entre desejar e controlar, entre confiar e vigiar, você mantém várias realidades abertas ao mesmo tempo. Isso gera atraso. Quando a coerência se instala, as outras possibilidades simplesmente perdem força, não por luta, mas por falta de energia. A realidade colapsa na única opção que encontra espaço contínuo para existir. E esse espaço não é criado com afirmações, é criado com alinhamento interno silencioso. Por isso, manifestar rápido assusta quem ainda acredita que o tempo é o fator decisivo. O tempo não decide nada. Ele apenas acompanha o grau de coerência. Quanto mais dividido você está por dentro, mais longa parece a espera. Quanto mais inteiro você se torna, mais rápido tudo se reorganiza. O campo não testa sua fé. Ele responde à sua estabilidade, e aqui está um detalhe que muda tudo. Você não escolhe com o que pensa. Você escolhe com o que sustenta. O que você sustenta como estado acaba sendo a realidade que se manifesta. Mesmo que você diga outra coisa em voz alta, mesmo que mentalmente deseje algo diferente, a seleção é automática, imparcial, exata. Ela não julga se você merece, ela apenas responde ao que você está sendo. Por isso, entender essa lei é desconfortável. Ela tira a fantasia do controle externo e devolve a responsabilidade interna. Mas também liberta, porque quando você entende que nada precisa ser criado, o peso desaparece. Você para de correr atrás, para de implorar, para de tentar convencer a realidade e começa a fazer algo muito mais eficiente: ajustar a própria sintonia. Nos próximos capítulos, você vai perceber algo ainda mais provocador. O pensamento não é o ponto de partida da manifestação. Existe algo antes dele, algo mais rápido, mais silencioso e infinitamente mais poderoso. E é aí que a realidade começa a responder. Rápido demais para parecer coincidência. Capítulo 3. O estado que vem antes do pensamento. Existe uma mentira elegante que foi repetida tantas vezes que virou verdade absoluta. Mude seus pensamentos e sua realidade mudará. Isso soa bonito, parece lógico, mas está incompleto. E tudo que é incompleto gera frustração. Pensamentos não criam realidades. Eles revelam o estado de onde você está operando. Antes de qualquer pensamento surgir, existe algo mais rápido, mais profundo e infinitamente mais decisivo: o estado interno. O pensamento é efeito. O estado é causa. É por isso que tentar pensar positivo, quando o estado interno está desalinhado, vira um exercício cansativo. Você força frases que não combinam com o que sente. Repete palavras que não encontram apoio interno. E, no fundo, sabe que está fingindo. A realidade percebe isso. Ela não responde ao que você diz. Ela responde ao que sustenta.
O que realmente gera velocidade na manifestação não é clareza mental, é coerência emocional e corporal. Quando o estado interno muda, os pensamentos mudam sozinhos. E quando os pensamentos mudam sem esforço, a realidade acompanha com uma rapidez quase desconfortável. É por isso que algumas pessoas manifestam do nada. Elas não estavam afirmando, não estavam visualizando, não estavam tentando. Elas apenas estavam em um estado diferente. O erro mais comum de quem tenta manifestar é começar pelo lugar errado. A pessoa tenta controlar o pensamento como se ele fosse a raiz do processo. Mas pensamento é superfície. Você pode repetir uma afirmação 1000 vezes, mas se o estado base continuar sendo medo, carência ou tensão, o campo recebe exatamente isso. A afirmação vira ruído, não comando. Por isso, repetir afirmações falha não porque as frases são fracas, mas porque elas tentam passar por cima do estado em vez de transformá-lo. É como pintar uma parede sem tratar a umidade por dentro. Pode até parecer bonito por um tempo, mas tudo volta à tona. O estado base é o clima interno no qual você vive a maior parte do tempo. Não é o que você sente por 5 minutos. É o que você retorna quando não está tentando mudar nada. Esse estado determina o tipo de pensamento que surge, o tipo de decisão que você toma, o tipo de oportunidade que você percebe e, principalmente, o tipo de realidade que se torna disponível. A manifestação não começa quando você pensa. Ela começa quando você habita. E aqui vem a parte mais provocadora. O estado base não é emocional apenas. Ele é físico. O corpo participa da manifestação muito mais do que a mente gosta de admitir. Respiração curta gera pensamentos ansiosos. Tensão constante gera expectativas defensivas. Cansaço profundo gera descrença silenciosa. Você não está pensando errado. Você está habitando um corpo em estado errado. Por isso, acessar o estado base não exige técnica mental complexa. Exige percepção. Você precisa notar como seu corpo está quando não está tentando, como sua respiração acontece naturalmente, qual sensação interna é mais familiar. Esse é o ponto de partida real. Mudar o estado base não é criar euforia, não é forçar gratidão, não é fingir calma, é reduzir interferência. Quando o corpo relaxa, a mente acompanha. Quando a mente desacelera, o pensamento se organiza. E quando o pensamento se organiza, a realidade encontra um caminho limpo para responder. Velocidade não vem de intensidade, vem de ausência de conflito interno. Quanto menos conflito, menos atraso. É por isso que pessoas que largaram mão muitas vezes manifestam logo depois. Não porque desistiram, mas porque saíram do estado de resistência. O campo não responde ao pedido, responde ao clima interno de quem pede. E o clima interno é sentido antes de ser pensado. Quando você entende isso, algo muda radicalmente. Você para de brigar com a mente e começa a cuidar do estado. A partir daqui, manifestação deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que acontece ao seu redor. Nos próximos capítulos, você vai descobrir por que, quando esse estado se estabiliza, a realidade começa a responder tão rápido que chega a assustar, porque quando o estado muda, o tempo perde autoridade. Capítulo 4. A velocidade assustadora da coerência. Existe um momento específico na jornada de quem entende manifestação de verdade. Um momento em que a pessoa não comemora. Ela se assusta, não porque algo deu errado, mas porque deu certo rápido demais. Quando tudo se alinha, a realidade não avisa. Ela responde, e essa resposta costuma quebrar uma crença profunda, a de que mudanças importantes precisam de tempo. O que quase ninguém percebe é que o tempo nunca foi o obstáculo. Ele sempre foi o efeito colateral da incoerência interna. Enquanto você está dividido por dentro, a realidade parece lenta.
Enquanto oscila entre querer e duvidar, tudo anda em círculos. Enquanto tenta controlar e ao mesmo tempo confiar, nada avança de verdade. Mas quando essa divisão acaba, algo estranho acontece. O tempo perde autoridade. É nesse ponto que surgem relatos de manifestações que não deram tempo nem de pensar. Mensagens inesperadas, oportunidades que surgem do nada, mudanças que parecem ter pulado etapas, e isso assusta porque contraria tudo o que fomos ensinados sobre causa e efeito. Fomos treinados para acreditar em processos longos, graduais e previsíveis. Mas a realidade não é linear. Ela apenas parece linear enquanto há resistência. A coerência interna cria um atalho invisível. Quando seus pensamentos, emoções, corpo e identidade apontam na mesma direção, não existe força oposta suficiente para segurar a resposta. Por isso, algumas manifestações assustam. Elas revelam algo que a mente ainda não estava pronta para admitir. O atraso era interno, não externo. A realidade sempre esteve pronta. Quem não estava pronto era o estado que a observava. Quando a coerência se instala, não há mais conflito para diluir o resultado ao longo do tempo. Tudo acontece de uma vez. E aqui está um ponto crucial. A coerência não é entusiasmo, não é empolgação, não é esperança. Ela é calma, alinhada. A pessoa coerente não está esperando. Ela também não está correndo atrás. Ela simplesmente está em um estado onde aquele resultado faz sentido. E quando algo faz sentido internamente, a realidade não precisa de justificativas para responder. O tempo, então, deixa de ser obstáculo e se torna consequência. Ele apenas acompanha o ritmo da coerência. Quanto mais coerente o estado, menor a distância entre intenção e experiência. É por isso que pessoas que desistiram de tentar muitas vezes manifestam logo depois. Não porque desistiram do desejo, mas porque desistiram da briga interna. A quebra da linearidade acontece quando você para de exigir que a realidade siga uma sequência lógica. A realidade não trabalha em etapas visíveis, ela trabalha em reorganizações internas. Enquanto você acredita que algo precisa acontecer passo a passo, você mantém o processo preso à lógica da espera. Mas quando essa exigência cai, a realidade se reorganiza de forma não linear. Pula fases, conecta pontos improváveis, fecha ciclos abertos há anos, e isso confunde a mente, porque a mente gosta de previsibilidade. A coerência, por outro lado, não negocia com a mente. Ela simplesmente se instala. Quando isso acontece, o como deixa de importar. O quando perde relevância e o se desaparece. A realidade não precisa mais ser convencida, ela só precisa não ser interrompida. É por isso que este capítulo costuma causar desconforto. Ele tira a desculpa do tempo. E ao tirar essa desculpa, devolve algo ainda mais poderoso: a responsabilidade pelo estado interno. Mas também devolve leveza, porque quando você entende que a velocidade não vem do esforço, mas da coerência, você para de se cobrar e começa a se alinhar. E alinhamento não cansa, não desgasta, não pressiona. Ele simplesmente acontece quando você para de se dividir. Nos próximos capítulos, você vai entender por que menos ação, em certos momentos, produz mais resultado. E por que o silêncio interno manifesta mais do que qualquer técnica barulhenta. Porque quando a coerência se estabelece, a realidade não pede tempo. Ela pede passagem e passa. Capítulo 5. O silêncio que manifesta mais do que a ação. Existe um momento em que a ação começa a atrapalhar. Isso soa estranho porque fomos treinados a acreditar que agir sempre é melhor do que parar. Que fazer é mais seguro do que silenciar. Que insistir é prova de compromisso. Mas, no campo da manifestação, há um ponto exato em que agir demais vira interferência. Quanto menos você interfere,
mais rápido acontece. Não porque você desistiu, mas porque finalmente saiu do caminho. O poder do não forçar não está na passividade, está na ausência de tensão interna. Forçar não é agir. Forçar é agir com medo de que, se você não fizer algo agora, tudo desmorona. E esse medo é percebido pela realidade com uma clareza brutal. Toda ação carregada de urgência comunica insegurança. Toda tentativa apressada comunica desconfiança. E toda interferência constante comunica a mesma coisa. E isso ainda não está resolvido. A realidade responde exatamente a isso. O não forçar não significa parar de viver. Significa parar de empurrar. É o momento em que você faz o necessário, mas não tenta controlar o desfecho, onde age sem expectativa compulsiva, onde solta a vigilância constante. E isso cria um espaço raro, um espaço onde a realidade consegue se reorganizar sem ser interrompida a cada segundo por pensamentos ansiosos. Aqui entra um erro pouco falado, mas extremamente comum, a ansiedade espiritual. Ela se disfarça de busca elevada, de disciplina espiritual, de comprometimento com o processo. Mas, no fundo, é só ansiedade usando um nome bonito. A pessoa medita, mas quer resultado. Visualiza, mas vigia. Confia, mas confere. E essa conferência constante quebra o fluxo. A ansiedade espiritual nasce quando a pessoa acredita que precisa fazer algo o tempo todo para merecer a resposta. Como se o silêncio fosse abandono, como se parar fosse retrocesso. Mas o silêncio, nesse contexto, não é vazio, é neutralidade ativa. Neutralidade ativa é um estado em que você não reage compulsivamente, mas também não se desconecta da vida. Você não está esperando. Também não está correndo atrás, você está disponível. Esse estado é raro porque ele exige maturidade interna, exige tolerar o não saber, exige confiar sem precisar de provas imediatas. Mas é exatamente aí que a manifestação ganha velocidade. Quando você para de interferir, você deixa de dividir energia entre querer e vigiar. Toda a energia fica limpa, direcionada, coerente. O silêncio interno cria um campo estável, e o campo estável manifesta rápido. Não porque você pediu melhor, mas porque não atrapalhou. Existe uma diferença enorme entre abandono e neutralidade. Abandono vem do cansaço. Neutralidade vem da clareza. Quem abandona, fecha o campo. Quem se torna neutro, abre. Por isso, muitas manifestações acontecem quando a pessoa esqueceu do pedido. Não porque esqueceu de verdade, mas porque parou de vigiar. A vigilância cria atraso. O silêncio cria passagem. Neutralidade ativa não é a ausência de desejo, é a ausência de carência. O desejo permanece, mas ele não exige mais atenção constante para existir. E quando o desejo deixa de exigir, a realidade deixa de resistir. Esse é um dos pontos mais difíceis de sustentar, porque a mente foi treinada para confundir controle com segurança. Mas segurança real nasce da estabilidade interna, não da interferência contínua. Quando você entra nesse estado, algo muda na sua percepção do tempo. Você não está contando dias, não está esperando sinais, não está comparando. Você está vivendo. E enquanto você vive, a realidade trabalha. Esse é o paradoxo que assusta. Quanto menos você tenta fazer acontecer, mais rápido acontece. Não por mágica, mas por alinhamento. Nos próximos capítulos, você vai entender por que querer demais cria distância e por que o estado de suficiência interna é uma das chaves mais ignoradas e mais poderosas da manifestação. Porque quando o silêncio se instala, a realidade finalmente consegue falar. E ela fala rápido. Capítulo 6. Por que funciona melhor quando você para de querer?
Existe uma frase que incomoda quase todo mundo no começo. Quanto mais você quer, mais distante parece. Isso soa injusto, parece contraditório e mexe direto com a lógica do esforço. Mas o problema nunca foi o desejo. O problema é quando o desejo vira necessidade. A necessidade é uma armadilha silenciosa. Ela não grita. Ela se disfarça de foco, de motivação, de não posso desistir. Só que, energeticamente, ela comunica algo muito específico. Isso me falta. E toda vez que você comunica falta, você se posiciona fora da experiência que deseja viver. O campo não responde ao objeto do desejo. Ele responde ao estado de quem deseja. E o estado da necessidade é ausência. Por isso, o desejo excessivo cria distância. Não porque desejar seja errado, mas porque o excesso denuncia dependência emocional do resultado. Quando você precisa que algo aconteça para se sentir completo, você automaticamente se coloca na posição de quem ainda não tem. E a realidade apenas confirma essa posição. O querer, nesse nível, não é intenção, é carência disfarçada. Existe uma diferença profunda entre querer a partir da expansão, querer a partir da falta. A maioria das pessoas quer a partir da falta e depois tenta corrigir isso com pensamento positivo. Mas o campo não responde à correção. Ele responde à origem. Quando o querer nasce da ausência, ele cria tensão. Quando nasce da suficiência, ele cria direção. E aqui está a parte que quase ninguém gosta de admitir. Quanto mais importante algo parece, mais fácil cair na armadilha da necessidade. A mente começa a vigiar, o corpo entra em alerta, o pensamento gira em torno do "e se não acontecer?". Esse estado interno não passa despercebido. Ele molda decisões, microações e percepções, todas alinhadas com a espera, não com a chegada. Por isso, muitas manifestações só acontecem quando a pessoa solta a importância exagerada, quando para de girar em torno do desejo, quando volta a se sentir inteira sem aquilo. Não é castigo, é coerência. O campo responde melhor a quem não depende emocionalmente do resultado. E isso não significa que você não queira. Significa que você não está mais se apoiando no resultado para existir. Essa é a chave da suficiência interna. Suficiência não é resignação, não é conformismo, não é desistência. É um estado interno onde você sabe que ficaria bem mesmo se aquilo não acontecesse. E exatamente por isso passa a acontecer. Porque a suficiência elimina a resistência. Quando você se sente suficiente, o desejo deixa de ser um pedido desesperado e passa a ser uma escolha natural de expansão. Nesse estado, o querer muda de tom. Ele fica silencioso, calmo, seguro, e o campo reconhece isso imediatamente. A realidade não se apressa para satisfazer quem implora, mas responde rápido a quem não precisa provar nada. Por isso, parar de querer não significa abandonar o desejo, significa abandonar a necessidade emocional de controle. Quando isso acontece, algo curioso surge. Você continua querendo, mas sem ansiedade. E esse tipo de querer não cria distância, cria passagem. A suficiência interna é o estado em que você não está correndo atrás da realidade, nem se defendendo dela. Você está disponível. E disponibilidade é um dos estados mais poderosos que existem. Ela diz ao campo: eu não estou tentando preencher um vazio. Estou apenas escolhendo uma experiência. E experiências escolhidas a partir da suficiência não encontram resistência. Elas fluem. É por isso que, paradoxalmente, quanto menos você quer com urgência, mais rápido acontece. Não porque você desistiu, mas porque finalmente saiu da posição de falta. Nos próximos capítulos, você vai perceber algo ainda mais inquietante. Existe um ponto exato em que a realidade cede de vez, e quando isso acontece, não há mais retorno ao estado antigo.
Porque depois que a suficiência se instala, o campo não encontra mais nada para atrasar. E responde. Capítulo 7. O colapso final. Quando a realidade cede. Existe um ponto que quase ninguém explica direito, não porque seja secreto, mas porque ele não acontece enquanto alguém está tentando. Esse ponto é o colapso final, o momento em que a realidade simplesmente cede. Não há anúncio, não há contagem regressiva, não há sinal visível de que agora vai. Mas quem já passou por isso, reconhece na hora, porque tudo muda antes de mudar. O erro mais comum é acreditar que a virada acontece fora, que algo externo precisa primeiro se mexer, que um evento precisa acontecer para confirmar que está feito, mas o colapso real começa internamente. Existe um instante muito específico em que você para de checar, para de esperar, para de ajustar, não por decisão consciente, mas porque algo dentro de você encerra o assunto. Esse é o momento exato da virada. Não é euforia, não é empolgação, não é alívio dramático. É estranhamente calmo, quase indiferente. É quando o desejo deixa de ocupar espaço mental, quando a mente não retorna mais ao tema, quando não há mais conversa interna sobre quando ou como. Algo simplesmente se fecha, e esse fechamento interno é o sinal mais forte de que já está feito. A maioria das pessoas ignora esse estado porque confunde calma com desistência. Mas não é desistência, é resolução. O campo responde de maneira definitiva quando não encontra mais resistência para negociar. Enquanto você ainda volta ao assunto, a realidade entende que ele continua aberto. Quando você não volta mais, ela entende que a escolha foi concluída. O colapso acontece quando só uma versão da realidade permanece ativa dentro de você. As outras perdem força não por rejeição, mas por falta de atenção. Esse é o ponto mais importante. A realidade não responde à intensidade do foco, mas à ausência de dúvida. Dúvida não é pensar negativo. Dúvida é oscilar. Quando a oscilação termina, o campo não encontra mais alternativas para sustentar. Ele colapsa. E esse colapso não é barulhento, ele é silencioso. Por isso, os sinais que antecedem a manifestação quase nunca são externos. Eles são internos. Você começa a notar coisas sutis. O pensamento para de insistir, a ansiedade desaparece sem explicação. O corpo relaxa de um jeito diferente. O desejo não gera mais reação emocional. Muitas pessoas relatam até um leve desinteresse momentâneo. Não porque deixaram de querer, mas porque não precisam mais sustentar o querer. Esse é um sinal clássico de que a realidade já foi selecionada internamente. Outro sinal silencioso é a perda da urgência. Nada parece atrasado, nada parece faltando. Você não está esperando algo completar você, você já se sente completo. E quando isso acontece, a realidade não encontra mais o estado de falta para responder. Ela precisa responder ao que está presente. O colapso final acontece quando você deixa de sustentar mentalmente múltiplos cenários. Quando não imagina mais e se der errado. Quando não ensaia mais respostas, existe apenas uma linha ativa e ela não é mais questionada. Nesse ponto, a manifestação não precisa de esforço, ela apenas se move para o nível visível. É por isso que, muitas vezes, o resultado aparece quando a pessoa está ocupada com outra coisa, rindo, vivendo, dormindo. Não porque esqueceu o desejo, mas porque o desejo já foi integrado. O campo não responde a pedidos repetidos, responde a decisões internas concluídas, e a decisão não é verbal, ela é sentida. Quando você reconhece esse estado, algo muda na sua relação com o tempo. Você não está contando dias, você não está esperando sinais, você não está preparando reações, você sabe. E esse saber não precisa de prova imediata. A realidade, então, faz o que sempre fez. Acompanha. O colapso não é o começo da manifestação,
é o fim da interferência. Depois dele, o mundo apenas se reorganiza para refletir o estado que já está estabelecido. É por isso que quem entende esse capítulo nunca mais volta ao desespero, nunca mais força, nunca mais implora, porque reconhece o ponto exato em que não há mais nada a fazer, e quando não há mais nada a fazer, não há mais nada segurando. Nos próximos capítulos, você vai aprender a viver a partir desse ponto, sem precisar repetir processos, sem precisar recomeçar do zero. Porque depois que a realidade cede uma vez, ela reconhece o seu novo lugar. E não esquece. Capítulo 8. Como viver em modo de manifestação constante. Existe um equívoco silencioso que acompanha quase todo buscador. A ideia de que manifestação é algo que se faz, como se fosse um ritual, uma técnica, um momento específico do dia. Mas, em algum ponto do caminho, fica impossível ignorar a verdade mais desconcertante de todas. Manifestação não é uma ação, é um estado. Não é sobre manifestar algo, é sobre se tornar o tipo de pessoa para quem as coisas simplesmente acontecem. Quando você chega aqui, algo muda para sempre. Você para de viver em ciclos de desejo, espera e frustração, e começa a viver em continuidade interna. Manifestação como estado permanente não significa que tudo acontece o tempo todo. Significa que nada parece travado. A vida começa a fluir sem esforço excessivo. As respostas surgem sem drama. As oportunidades aparecem sem anúncios grandiosos, porque o estado interno não está mais em guerra com a realidade. Quem vive em modo de manifestação constante não está tentando ajustar o mundo, está ajustado por dentro, e esse ajuste cria um campo estável. Nesse campo, você não vive pedindo permissão à vida, também não vive desafiando ela, você vive em acordo. Esse acordo interno elimina uma das maiores fontes de desgaste humano, a tentativa constante de provar, conquistar ou merecer. Quando o estado se estabiliza, você não precisa mais convencer ninguém, nem a realidade. A vida sem esforço excessivo não é uma vida sem ação. É uma vida sem resistência desnecessária. Você age quando precisa, para quando é hora de parar. Fala quando faz sentido. Silencia quando o silêncio é mais inteligente. Esse tipo de vida parece simples por fora, mas exige algo raro por dentro. Presença. Quem vive em manifestação constante não está distraído com o futuro, nem preso ao passado. Está profundamente disponível para o agora, e essa disponibilidade cria um fluxo natural de resultados, resultados que não parecem milagres, mas também não parecem coincidências. Eles parecem adequados, como se a vida estivesse finalmente respondendo no mesmo tom. O fluxo natural não vem da ausência de problemas, vem da ausência de drama interno diante deles. Quando algo acontece, você não entra em colapso. Quando algo demora, você não entra em pânico. Quando algo muda, você não resiste. Esse comportamento não é aprendido com frases prontas. É consequência de um estado interno que não se sente ameaçado o tempo todo. Por isso, viver em modo de manifestação constante é, acima de tudo, viver em autoridade interna. Você não terceiriza sua estabilidade emocional para resultados externos. Você não negocia sua paz com acontecimentos. E isso muda tudo. A realidade responde diferente a quem não reage compulsivamente. Ela se organiza diferente quando não encontra resistência emocional. Nesse estado, até os desafios cumprem outra função. Eles não bloqueiam, eles redirecionam. E redirecionamentos não atrasam quem está inteiro. O erro de muita gente é tentar voltar a técnicas depois de chegar aqui. Mas, uma vez que o estado se estabiliza, as técnicas perdem relevância. Não porque sejam inúteis, mas porque já não são necessárias. Você não precisa mais ativar algo. Você já está ativado.
A manifestação deixa de ser objetivo e passa a ser consequência. Consequência de escolhas coerentes, de silêncio interno, de suficiência, de presença. Esse modo de viver não chama a atenção, não é exibido, não precisa ser explicado. Ele apenas se revela nos resultados consistentes, na leveza das decisões, na ausência de urgência. E é exatamente por isso que funciona. Porque a realidade não responde à performance espiritual, ela responde à estabilidade interna. Viver em modo de manifestação constante é aceitar algo simples e poderoso. Você não está aqui para convencer o mundo. Você está aqui para habitar um estado. E quando esse estado se torna seu ponto de partida, a vida não precisa mais ser forçada, ela acompanha. Nos próximos capítulos, você vai entender por que usar tudo isso apenas para coisas pequenas é um erro comum. E como direcionar esse estado para mudanças reais de trajetória, não apenas desejos pontuais. Porque quando você se torna esse tipo de pessoa, não é só o que você manifesta que muda, é quem você se torna enquanto vive. Capítulo 9. O erro de usar isso para coisas pequenas. Existe um erro que não impede a manifestação, mas limita radicalmente o que ela pode se tornar. É o erro de usar esse mecanismo apenas para coisas pequenas, dinheiro pontual, mensagens específicas, situações isoladas, pequenos ajustes na superfície da vida. Isso até funciona, mas cria uma armadilha silenciosa. A pessoa aprende o mecanismo e o usa muito abaixo do seu alcance real. Quem entende esse funcionamento não nasceu para manifestar eventos, nasceu para mudar rotas. O problema de começar pequeno não está no tamanho do pedido, está na identidade que permanece intacta. Enquanto você manifesta desejos soltos, sua identidade continua a mesma, e a identidade sempre vence o desejo. Você pode manifestar algo pontual fora da sua identidade atual, mas não consegue sustentar isso por muito tempo. Por isso, tanta gente manifesta e perde, conquista e volta, avança e se sabota. Não porque não sabe manifestar, mas porque não alinhou o estado ao novo lugar que queria ocupar. O campo responde à identidade dominante, não a pedidos ocasionais. E identidade não é o que você diz ser, é o que você vive como normal. Se algo ainda parece extraordinário demais para você, se soa grande demais, se parece distante da sua autoimagem, o campo entende que aquilo ainda não é seu território interno. Manifestar coisas pequenas mantém você confortável. Manifestar mudanças de trajetória exige reposicionamento interno. Por isso, este livro não foi escrito para quem quer apenas ajustes rápidos. Foi escrito para quem está pronto para mudar o eixo da própria vida. Alinhamento verdadeiro não acontece com desejos soltos. Acontece com identidade. Quando você alinha o estado interno com quem você está se tornando e não apenas com o que quer, a realidade responde em outro nível. Nesse ponto, você não manifesta algo, você manifesta um caminho. As oportunidades deixam de ser pontuais. Elas passam a ser coerentes entre si. As decisões começam a se encaixar, as pessoas certas surgem, os ambientes mudam. Tudo começa a apontar na mesma direção. Isso é manifestação como destino, não como evento. Eventos isolados vêm e vão. Destinos reorganizam tudo ao redor. Quando você muda o destino interno, o campo precisa ajustar múltiplas variáveis ao mesmo tempo. É por isso que mudanças grandes parecem assustadoras. Não porque são difíceis, mas porque exigem que você deixe versões antigas de si para trás. Muita gente prefere manifestar pequenos ganhos porque não quer lidar com a perda da identidade antiga. Mas identidade antiga não acompanha destino novo. Usar esse mecanismo para coisas pequenas é como descobrir um mapa completo e usá-lo apenas para andar em círculos. Quando você entende isso, algo muda na forma como deseja.
Você não pede mais situações específicas. Você se alinha com estados amplos. Não pede mais uma oportunidade. Se torna alguém para quem oportunidades são normais. Não pede mais resolver um problema. Se torna alguém que vive em resolução constante. Isso exige coragem interna, porque não há como mudar o destino sem mudar a si mesmo. Mas é exatamente aí que a manifestação deixa de ser tentativa e se torna trajetória. Quem chega nesse ponto não vive mais esperando milagres, vive em coerência contínua. E coerência contínua cria realidades grandes demais para serem acidentais. Por isso, este capítulo é um aviso silencioso. Não desperdice esse entendimento tentando ajustar apenas o que está fora. Use-o para decidir quem você passa a ser daqui em diante. Porque quando a identidade muda, a realidade não tem escolha, ela a acompanha. No próximo capítulo, você vai entender o que acontece quando essa mudança se completa, quando não há mais retorno ao estado antigo. E por que quem chega ao fim deste livro nunca mais volta a manifestar do mesmo jeito? Porque depois que o destino interno muda, não existe mais evento isolado, existe caminho, e o caminho responde. Capítulo 10. Se você entendeu este livro, nunca mais volta atrás, existe um ponto sem retorno. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque algo ficou claro demais para ser ignorado. Esse ponto não chega com fogos, não vem com emoção exagerada. Ele chega como um silêncio firme, quase desconfortável. É o momento em que você percebe que não consegue mais fingir que não sabe. Você pode até tentar voltar aos antigos hábitos mentais, pode até repetir velhas desculpas, mas algo não encaixa mais, porque agora você viu o mecanismo inteiro. E depois disso, não dá mais para culpar o tempo, nem o universo, nem a falta de sorte. Tudo o que foi revelado neste livro converge para um único ponto: responsabilidade consciente. Não no sentido pesado da palavra, mas no sentido mais libertador possível. Você entende que não é vítima da realidade, mas também não é o centro dela. Você é o estado a partir do qual ela responde. A integração final acontece quando esse entendimento deixa de ser intelectual e passa a ser vivido. Você não precisa mais lembrar das leis, não precisa repetir conceitos, não precisa revisar capítulos. O corpo sabe, a mente reconhece. E as escolhas começam a nascer de outro lugar. Esse é o verdadeiro fechamento do processo. Você começa a perceber que suas reações mudaram, que certas urgências perderam força, que antigos gatilhos já não dominam. Não porque você evoluiu, mas porque não faz mais sentido reagir como antes. A nova forma de existir no mundo não é espiritualizada demais, ela é mais simples. Você age quando é hora. Espera quando é inteligente esperar. Silencia quando o silêncio preserva energia. Você não vive mais tentando provar nada à vida, nem a si mesmo. E isso cria uma postura interna diferente. Você não corre atrás do que deseja. Também não se fecha para receber. Você se posiciona. E posicionamento interno é algo que a realidade respeita imediatamente. Responsabilidade consciente não é culpa, é clareza. Você entende que toda experiência é um diálogo e que a forma como você entra nessa conversa determina a resposta. Isso muda a maneira como você encara desafios. Eles deixam de ser punições e passam a ser ajustes de rota. Muda a maneira como você encara conquistas. Elas deixam de ser milagres e passam a ser consequências. Nada aqui promete uma vida sem dificuldades, mas promete algo mais valioso, uma vida sem confusão interna. E confusão interna sempre foi o maior desgaste. Quando esse livro se fecha, algo fica claro. Você não precisa mais manifestar.
Você precisa sustentar o estado que escolhe habitar. E isso é simples, não fácil, simples. Você não precisa acertar sempre, precisa apenas perceber rápido quando sai de si. Porque agora você sabe quando está interferindo demais. Sabe quando está tentando controlar. Sabe quando está querendo a partir da falta. Sabe quando está alinhado e quando não está. Esse saber não grita, mas não desaparece. É por isso que, se você entendeu este livro, não volta atrás. Pode até se distrair, pode até oscilar, mas não se perde mais completamente. Algo em você agora observa, e essa observação muda tudo. A nova forma de existir no mundo não busca atalhos. Ela cria caminhos coerentes. Não busca respostas externas o tempo todo. Confia na leitura interna do estado. Não tenta convencer a realidade. Convive com ela. E convivência é muito mais poderosa do que tentativa. Se este livro cumpriu seu papel, ele não te deixou com mais perguntas. Ele te deixou com mais presença. E presença é o único estado a partir do qual a realidade responde com clareza. A partir daqui, não há técnica final, não há ritual de encerramento, não há promessa de agora vai. Existe apenas um convite silencioso. Viva a partir do que você entendeu, porque o entendimento já está aí, e ele não pede nada. Ele apenas acompanha. E quando você caminha com isso integrado, a realidade não precisa mais ser provocada. Ela responde. Quando você para de tentar mudar a realidade e muda o estado que observa ela, a realidade não tem escolha a não ser acompanhar. Se esse livro fez sentido para você, se inscreva no canal O Livro Escondido para continuar acessando livros que não explicam o universo. Eles ensinam a conversar com ele. E me conta nos comentários qual parte desse livro mais mexeu com você.